Queridos, a gravação parou, então só para finalizar, para concluir nossa lição, Atos capítulo 11, versículo 22 até o 26 diz assim: E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. Então, Barnabé foi até Antioquia, começou a pregar para os irmãos, a ensinar os irmãos. Aí depois ele falou assim: não, peraí, tem uma pessoa que é muito boa para fazer isso daqui. Aí ele viajou até Tarso, buscou a Saulo, ou Paulo, como preferir, e trouxe até Antioquia. Aí, e sucedeu que todo um ano, versículo 26, se reuniram naquela igreja. Então, toda a igreja, mais Barnabé e mais Paulo, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui, Barnabé, ele foi, começou a ensinar a igreja, aí ele falou: peraí, eu conheço uma pessoa que é muito boa para isso. Foi lá, buscou Paulo, trouxe Paulo, aí Paulo e ele ensinaram a igreja durante um ano, ficaram um ano inteiro discipulando aquela igreja. Então eles fizeram esse trabalho discipulado durante um ano. E só para a gente ter mais um, Lucas capítulo 10, versículo 20, mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Presta bastante atenção aqui. Então fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Fazer membro de igreja é uma coisa e fazer discípulo é outra coisa. Ter o nome escrito no rol de membros da igreja é uma coisa, e ter o nome escrito no livro da vida de Deus é uma outra coisa. Então são coisas distintas. Eu devo ter o meu nome escrito no rol de membros de uma igreja? Sim, eu devo ter. Mas se eu não tiver, eu não posso ir para o céu? Não, se você não tiver, você pode ir para o céu também, porque o que importa é que o seu nome esteja escrito no livro da vida, no livro de Deus, no livro que o Senhor tem escrito. Mas quando você puder, enquanto estiver na tua mão de fazer, aceitar Jesus aqui na terra, fazer a obra dele, para poder ir morar com ele, nós precisamos de uma igreja, nós precisamos nos reunir em algum lugar para adorar o Senhor. Eu fico aqui em casa mesmo. Não, irmão, ficar em casa gera esfriamento espiritual. Tem uma lição que vai falar sobre isso, esfriamento espiritual. Então, se você tem oportunidade, se filia a uma igreja, vá a uma igreja. Mas que igreja que eu vou? A igreja que você vai, eu não vou falar, vai lá na minha igreja, não. A igreja que você vai é uma igreja que fale sobre Bíblia Sagrada, que fale sobre a palavra de Deus, que ensine você a ser discípulo de Jesus e não discípulo da pessoa que está ensinando. Tá ok? É essa igreja que você vai buscar. Você vai procurar um lugar que você se sinta bem, e para poder servir a Deus, para poder adorar a Deus, e também que essa igreja ela ensine a Bíblia, que ela pregue a palavra de Deus, que ela pregue a verdade. Aí sim você vai ter o seu nome escrito no livro da vida, que esse é o mais importante. O resumo desse tópico é: o verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Então a igreja ela tem que crescer em número, porque discípulo vai gerando discípulo, mas ela também tem que crescer de maneira espiritual. As pessoas aceitam a Cristo, elas não podem ficar estagnadas. Elas têm que ter um desenvolvimento espiritual. Da mesma forma que uma criancinha ela vai desenvolvendo, nós como crianças espirituais temos que ir nos desenvolvendo. Tá certo? Então, a alimentação saudável é muito importante. O discipulado saudável é muito importante. Na conclusão da lição, diz assim: Deus ele se interessa no bem-estar de todo ser humano, tanto social como espiritualmente. Deus quer o seu bem na vida social. Deus quer que você seja um vencedor. Deus quer que você tenha um bom emprego. Deus quer que você tenha um bom salário. Mas Deus quer também que você tenha uma boa vida espiritual, uma boa vida de servo, uma boa vida de marido, de esposa, uma boa vida de filho. Que você seja um bom servo de Deus, um bom cristão nessa terra. Então são coisas que Deus deseja que nós sejamos, que nós façamos. A educação cristã também, ela contribui para os valores espirituais, mas ela também contribui para a construção de uma sociedade civilizada. Não é uma sociedade
inculta, indô, não, uma sociedade civilizada, uma sociedade que vai saber dialogar, vai haver diferenças, mas vão saber dialogar, vão chegar em um consenso, civilização. E também a base dos valores, tanto morais como espirituais, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, sua família, sua saúde e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.